Vamos lá, anote aí, abençoado. Tema da mensagem dessa manhã. Apresente-se a Deus como? Aprovado. Apresente-se a Deus aprovado. E é curioso isso, que depende de nós, né? Depende de nós. Nós que nos apresentamos a Deus aprovados. Que maravilha isso, né? Vamos falar desse tema hoje. Nosso versículo inicial está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Não poderia ser diferente, né? O tema é baseado no que Paulo escreveu nesse versículo. Vamos ler. Procura apresentar-te diante de Deus como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por nessa manhã nós estamos reunidos aqui com a nossa família espiritual. Agradeço pelos eleitos que estão presentes, Pai, fisicamente aqui no salão, pelos abençoados que estão presentes diante da internet, agora também acompanhando e recebendo essa transmissão, Pai. Muito obrigado por essas vidas preciosas, por essa família imensa, Pai, que está reunida agora. Abençoados espalhados em várias partes do mundo, recebendo a palavra da Tua graça. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio grandioso. Eu agradeço, eu te exalto, eu te louvo e declaro, Pai, recebo, confesso que haverá revelação por meio dessa palavra, que vidas serão libertas por meio deste ministério, por meio desta mensagem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo, abençoado com toda sorte de bênçãos, mais do que vencedores em Cristo, ovelhas do aprisco do Senhor, salvos para sempre, eleitos. Abençoados, esse ano nós iniciamos, né? Viramos aí, o calendário foi virado, né? E nós iniciamos com uma visão muito voltada para a questão da salvação. Nós já explicamos aqui, se eu não me engano, foi a primeira mensagem do ano, nós falamos de salvação. Explicamos, né, a questão da salvação. Nós entendemos pela revelação do Evangelho que a salvação do Espírito já foi consumada, né? Essa mensagem, se eu não me engano, o abençoado Marcos gravou. Então, eu tenho quase certeza, tá? Ou não. Me esqueci agora, não sei se ele gravou ou não. Porque se eu tivesse certeza, eu iria recomendar que você assistisse. Mas, de qualquer maneira, tem um resumo na nossa página no Facebook. Foi a primeira mensagem, se não me engano, foi dia 4 de janeiro. Nós falamos de salvação. Por quê? Porque nós queríamos iniciar o ano com um foco totalmente voltado para isso. E nós explicamos naquela ocasião que a salvação do Espírito já foi consumada, os eleitos já foram reconciliados, já são salvos, né? Só que a salvação ela se manifesta de maneira diferente, né? Ela se manifesta nos três elementos do homem de maneiras distintas. Né? Então, no Espírito já fomos reconciliados, somos um Espírito com Deus. A palavra diz que a nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Você entende que a sua vida já está com Cristo? Então, essa coisa de perder salvação que a religião inventou, isso não tem nenhum sentido à luz do Evangelho. Como que eu vou perder a salvação se a minha vida já está com Cristo? Você entende isso? Se, por acaso, eu perdesse a salvação, Cristo se perderia comigo. Porque eu sou um Espírito com Ele. Está claro isso, não está claro? Amém ou não amém? Está claro isso aí. Então, nós já somos salvos no Espírito. A salvação também vai se manifestar no nosso corpo, quando nós seremos transformados. Porém, existe uma salvação intermediária, que é a salvação do entendimento. Essa salvação ocorre aqui nessa vida, no momento que nós recebemos o Evangelho da Graça. Eu, por exemplo, passei 20 anos no meio da religião. Quando a graça chegou na minha vida, a minha mente foi o quê? Foi salva. Você que conhece a graça, a tua mente foi salva. Só que, abençoados, existem muitas pessoas aí no mundo precisando dessa salvação. Para que essas pessoas venham servir a Deus em espírito e em verdade, venham angariar o seu galardão. E a responsabilidade de levar essa salvação é de quem? É nossa. Foi para nós que o Senhor revelou a graça. Todos nós aí conhecemos a graça, vocês aqui no salão, você da internet. Essa responsabilidade de levar a salvação é sua, é minha, é nossa. Está claro isso?
As pessoas estão no meio da religião, são ovelhas, são eleitos, teu espírito está reconciliado, mas a mente está deturpada pelas filosofias humanas, pela religiosidade, pelo paga-preço, por tudo isso, pela lei de Moisés. Como o pastor Carlos falou aqui no iniciozinho, na abertura da mensagem, né? Muitas pessoas ainda se dedicam ao antigo pacto, sendo que nós estamos, né, pastor, num pacto superior já, que é a graça. Mas por falta de entendimento, as pessoas se negam a viver o pacto superior e vivem ainda no pacto antigo, envolvida com o pacto antigo, misturando o pacto antigo com o novo. Então cabe a nós, queridos, levarmos essa palavra ao mundo. Então eu estou trazendo essa mensagem hoje sobre apresentar-se aprovado, mais uma vez chamando a atenção para essa questão da salvação. Porque, veja bem, a palavra só vai correr para valer e vai dar resultado se nós nos apresentarmos aprovados. Nosso trabalho de levar a graça só vai dar resultado real se nós estivermos aprovados. Amém ou não? Está claro isso ou não? Então você vê aqui, ó, repare aqui. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Note o procura. Notou ali a palavra procura? Procura é o que ali? O que o apóstolo está falando ali? Está nas tuas mãos. Estar aprovado depende de você. É você que se apresenta aprovado. Hein? Você que está na internet aí. Procura apresentar-se aprovado. Ou seja, a responsabilidade é minha. Nós precisamos estar aprovados para que o mundo aí fora, que não conhece a graça, que não conhece o Evangelho, olhe para nós e nos veja aprovados. Aquele camarada ali é aprovado. É claro que a pessoa não vai pensar nisso, né? Literalmente assim. Mas no inconsciente dela, ela vai olhar, poxa, aprovado. Aquele ali é de Deus mesmo. Eu confio no que ele fala. Gente, isso é importantíssimo para que o Evangelho tenha efeito. Então nós precisamos muito focar nisso. Salvação. E nós estamos falando muito em salvação da família. Comece a focar na sua família. Eu vou atrás da minha família, eu vou falar da graça para eles. Mas tu tens que se apresentar aprovado. Porque se a tua família te olhar e ver você desaprovado, não vai ter efeito. O que você vai falar não vai, não vai ser bem recebido. Você todo desaprovado aí quer me falar de Bíblia? Você sem conhecer quer me falar de Bíblia? Você com essa vida assim, essa vida assada quer me falar de Bíblia? Percebe isso? A aprovação é importantíssima para o avanço da palavra. Então nós estamos iniciando o ano, repito, batendo nessa tecla de salvação. Vamos atrás da nossa família. Você que está na internet, vai atrás da sua família. Você que está aqui no salão, vai atrás da sua família. Fale da graça. Depois vamos atrás dos nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de curso, o pessoal aí fora que a gente não conhece. Vamos atrás de todo mundo. Mas temos que estar aprovados. Amados, quando o Senhor nos chama para um trabalho, na verdade Ele está nos dando uma grande oportunidade. Oportunidade. E que nós não podemos perdê-la de maneira alguma. Aliás, oportunidade nenhuma, né? O ideal é que nós não perdêssemos nenhuma boa oportunidade, né? Às vezes a nossa vida passa algumas coisas, algumas oportunidades boas na vida que a gente acaba perdendo, até por não estar preparado. Então é bom você sempre estar preparado para as oportunidades que surgem. E na questão de fazer a obra de Deus, receber esse chamado, como nós recebemos da graça, isso é uma grande oportunidade que Deus nos deu. Sabe por quê, queridos? Não há nada mais importante, mais maravilhoso para a vida de uma pessoa do que defender o reino de Deus, do que defender a graça de Deus, esse reino inabalável que o nosso Pai nos deu. Não há nada melhor, meu irmão, para você. Coloca isso na tua cabeça. Tudo bem, você tem afazeres na vida? Eu também tenho, minha esposa tem, todo mundo aqui tem. Eu tenho o curso que eu quero fazer, tenho o trabalho, o negócio que eu quero abrir, etc, etc. Eu quero me casar, eu quero namorar, eu quero... Muitos afazeres. Tudo isso é importante, mas isso é importante em segundo plano. Tem importância secundária, pelo menos deveria ter. O problema também é que tem muita gente que coloca em segundo lugar o reino, né?
Primeiro é o casamento, primeiro é o curso, primeiro é o trabalho, primeiro é o negócio próprio. O reino de Deus é segundo plano. Fala da graça só quando eu tiver tempo. E nunca tem tempo. Já notou isso? Nunca tem tempo. Não, vou arrumar um tempinho e falar para minha família da graça. Mês que vem. Aí mês que vem um curso, parece não sei o quê, vem um namorado novo, vem não sei o que lá. Aí, mês que vem no outro. E mês que vem, e mês que vem, e mês que vem, e nunca faz nada. Porque está sempre envolvido com as coisas da vida. E Deus dando uma grande oportunidade. Olha, cara, está aqui na tua mão o reino. Faça pelo reino que as demais coisas serão acrescentadas. É a promessa de Deus, não é promessa minha. Então entenda que esse chamado de pregar, de falar da graça, de conhecer a graça, é uma grande oportunidade. E sabe o que é maravilhoso? E quando você faz a obra, meu irmão, Deus não esquece do seu trabalho. Sabe aquela evangelização que você fez? Que você já se esqueceu? Você foi lá em Campo Grande, deu um panfleto para alguém. Você foi ali não sei aonde, deu um panfletinho, deu um CD. Você mesmo nem lembra. Mas Deus se lembra. Deus se lembra. Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Olha só como Deus é maravilhoso. Vamos ler na sequência. Hebreus 6, versículo 10. Só a parte A, só o comecinho do versículo. E depois vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Hebreus 6:10, 1 Coríntios 15, 58. Veja só. 6:10 de Hebreus, só a primeira parte do versículo. Porque Deus não é injusto. Deus é justo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Tudo que você faz pelo reino de Deus, Deus nunca vai se esquecer. Você se esquece, é curioso isso, né? De repente você se esquece, já falei tanto da graça para fulano, para ciclano, já fiz isso pelo reino, já fiz isso pelo ministério, coisas que você esquece. Deus não se esquece. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede como? Olha ali, firmes e constantes. Olha, pela misericórdia de Deus eu falo isso. Não é para engrandecer a gente, não. Mas é uma constatação que eu estou fazendo. Nosso ministério tem essa característica. Hein? Você que está na internet. Você que já é antigo com a gente na internet, você sabe disso. 9 anos de luta. Muita dificuldade. Perseguição, ameaça e nego falando bobagem, manda e-mail sem vergonha. Olha mesmo, você não tem noção do que a gente já passou por causa da graça. Mas nós somos o quê? Firmes e constantes. É pau de dar em doido. Já viu esse ditado? Esse ministério aqui é pau para toda obra. Já viu essa madeira que não quebra de jeito nenhum? Gente, nego bate machado e serra. Então vamos seguindo. Firmes e constantes. E falar mal daqui, e falar dali, e que o Cristiano França é um diabo, e que o pastor Denivan é um satanás, e que o pastor Carlos é picareta, e que é por aí, é assim mesmo. É falso profeta, aquele ali é uma seita, e mete pedra e fala. E tá, gente, firme e constante. Porque a característica da ovelha é ser firme e constante. A dificuldade não pode impedir você de avançar, meu irmão. A dificuldade é só um detalhe. É o que Paulo está falando aos Coríntios. Coríntios, meus amados, sejam firmes e constantes. Agora veja, sempre como? Abundantes na obra do Senhor. Gente, quando vai se fazer a obra de Deus, tem que se fazer com abundância. Sabe, com volume, com vontade, com desejo. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que não é vão? Voltando ao Hebreus 6. Deus não se esquece. O que significa isso? Hein, meus santos? Significa que, ao realizarmos aquilo que nos foi proposto,
além do Senhor ter nos dado esse privilégio de representar o seu reino, Ele ainda vai nos recompensar. Pensa só na grandiosidade disso. Veja só, Deus já nos salvou, meu irmão. Ele já nos colocou como um espírito com Ele. A nossa vida já está garantida. Para sempre. Ainda assim, Ele vai nos dar galardão. Por quê? Porque Deus é justo. O galardão, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, eu vou repetir. O galardão, ele ativa, por assim dizer, né, a justiça de Deus. Porque veja bem, você vai pensar, mas como é que pode abençoar? Daquele abençoado ali que não faz nada pelo reino. Ele é uma ovelha. Mas ele não faz nada. Quer nada com nada, é ovelha. É salvo pela misericórdia, né? E eu vou ser salvo igual a ele, eu que ralo pelo reino. Eu que batalho, que bato, dou murro em ponta de faca, que falo da graça e que sou firme e constante. Não seria realmente uma injustiça? Todo mundo é salvo, aquele que trabalha e aquele que não trabalha. Isso seria uma injustiça. Por que Deus dá o galardão? Para que a justiça dele esteja ativada em nossas vidas. Ou seja, todo mundo é salvo, os eleitos, todos os eleitos são salvos, independente de qualquer coisa. Mas aquele que trabalha, além de ser salvo, vai ser galardoado. Vale a pena trabalhar pelo reino. 1 Coríntios 3:8. 1 Coríntios 3:8. Eu não posso me guiar pelo relógio ali, né, pastor? O relógio ali parou. Vou me guiar pela tablet aqui. Ok. É tão cômodo, né? Você olha ali rapidinho, está ali o horário, né? Aliás, depois do rebaixamento, hein, Paulo? Como é que vai fazer para colocar esse relógio ali? Tem que botar aqui na parede, né? Oi? Pois é. Mas é que é chato ficar olhando. Porque aqui é cômodo, né? Estou aqui, dou uma olhadinha, pum, já vi, né? Eu sei que você está brincando. Mas a gente coloca aqui assim, né, no cantinho. Vamos ler lá? 1 Coríntios 3:8. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. E cada um receberá o quê? O seu galardão segundo o seu trabalho. Então você vê primeiro que o galardão, ele não é igual para todo mundo. Ele é segundo o trabalho de cada um. Trabalhou X, vai receber X. É como se fosse uma combinação, né? Ó, gente, vamos trabalhar aqui? Vamos trabalhar. É o seguinte, cada dia você ganha X. Se você trabalhar 7 dias de uma semana, você vai ganhar 7 vezes X. É isso. Trabalhou o mês inteiro? 30 vezes X. Então, o galardão de Deus é isso. Você fez pelo reino, você tem recompensa. E como nós já estudamos algumas vezes aqui, a recompensa de Deus, ela se manifesta tanto nesta vida e principalmente no porvir. Vale a pena trabalhar pelo reino. Vale a pena ser útil. Vale a pena se esforçar, sim. Não podemos confundir graça, né, com falta de esforço. Graça agora é... Não, isso é espiritualmente. Espiritualmente estamos mesmo tranquilos, em paz, abençoados, salvos. Isso é maravilhoso. Mas o reino está aí, precisa ser implantado no mundo. E cabe a nós. Então Deus está prometendo, olha, eu vou dar galardão segundo o trabalho de cada um. Isso é a justiça de Deus em nossas vidas. Então, abençoados, essa recompensa nos será dada por causa do amor de Deus, da sua justiça, como eu falei. É bom você ter isso na tua mente. Só que você tem que estar aprovado. Porque, assim como na vida secular, nossa vida diária, né? Onde nós precisamos estar preparados. Você não tem que estar preparado na vida? Tem que estar preparado para tudo. A vida é assim. E como eu falei das oportunidades, né? Você tem que estar preparado para toda oportunidade que possa surgir. Porque senão a oportunidade bate a porta e você está despreparado. Ih, rapaz. Não pode ter isso. Você tem que estar sempre preparado. Então, assim como na vida você tem que ter preparo para você vencer, no reino de Deus também tem que haver preparo. Repito, foi uma grande oportunidade que Deus nos deu. Então, abençoados, como nós vimos no versículo de abertura do texto, nós devemos sempre nos apresentar a Deus aprovados. Sempre nos apresentar a Deus prontos. E nós temos que fazer igual o profeta Samuel. Vamos ver o que Samuel falou para Deus? Primeiro livro, né, de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Olha só o que Samuel falou para Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 4. Vamos ler?
Vamos imitar Samuel, olha o que ele falou. O Senhor o quê? O Senhor chamou. O que o Senhor fez com você? Ele te chamou. Você está aqui conhecendo graça porque Ele te chamou. O Senhor chamou Samuel. Samuel! Samuel! Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Denivan! Ô, Denivan! Aí, eis-me aqui. Hein? Pastor Duca, aí, estou profetizando, hein? MC Duca! Aí, com essa vozinha aí, não dá não, hein? Com essa vozinha aí, meu Deus. Vem falar, eis-me aqui, igual homem, rapaz. Ó. MC Duca! Eis-me aqui. Melhorou. Aqui, ó, Deus chamou, ele respondeu, eis-me aqui. Diferente de Adão que se escondeu, né? Adão se escondeu. Deus está te chamando para levar a graça. Você vai fazer o quê? Vai agir como Adão ou como Samuel? Adão se escondeu. Opa, vou me esconder aqui. E Samuel? Eis-me aqui. O nosso ministério já disse para Deus, eis-nos aqui. Ele nos chamou, abençoados aí de Uaíba. Agora está no mundo inteiro, né? E aí? Senhor, eis-nos aqui. Tamo junto. Vamos ver as características do obreiro aprovado? O obreiro aprovado começa com isso aqui, ó. Eis-me aqui. Vamos ver as características? O que Paulo falou lá no primeiro versículo? O que ele falou? Que a característica do obreiro aprovado é o quê? Não se envergonhar. Olha só. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Você vai ter vergonha da graça? Ah, mas abençoado, veja bem. Tenho vergonha porque minha família é católica. Eles podem não receber, achar que eu sou maluco. Deixa eles acharem o que eles quiserem. Fale da graça. Vai ter vergonha? Não, mas eles são pentecostais há tantos anos. Não interessa. Fale do Evangelho. Porque não se envergonhar da palavra é característica do obreiro aprovado. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Você vai se envergonhar do Evangelho? Meu irmão, quem tem que se envergonhar é esses caras que estão aí mentindo para o povo. Eles é que tem que se envergonhar, meu irmão. Esse negócio de bala ungida, de óleo ungido, de vassoura não sei do que abençoada. Esses caras têm que se envergonhar, meu irmão, de emporcalhar o Evangelho. Não é você não, você que fala do Evangelho genuíno, não. Agora eu pergunto para você, esses camaradas aí do sistema religioso, eles têm vergonha? Vê se eles têm vergonha. É tudo sem vergonha. Mas no pior sentido, né? É cara de pau. Engana o povo na carocha, meu irmão. Não quer nem saber. E o povo é tolo. O povo vai que nem, né? Vaquinha de presépio. Vai. Ninguém questiona. Onde é que está na Bíblia rosa ungida de Israel? Onde é que está isso na Bíblia? Não tem isso em lugar nenhum. Hein? Onde é que está na Bíblia aí? O jejum da vitória? Onde é que tem isso aí? Você não sabe o que é jejum, não, irmão? Jejum é comiseração. Jejum é tristeza. Quando se fazia jejum no Antigo Pacto, tristeza. É um jejum da vitória de Israel, de Daniel, não sei do que. Vamos lá. A Santa Ceia da Reconciliação. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem isso em lugar nenhum. Mas eles não têm vergonha de falar essa podridão que eles pregam aí fora. E você vai se envergonhar da graça? Eles é que tem que ter vergonha do que eles pregam aí fora. Então Paulo fala, não se envergonhe. É característica do obreiro aprovado. Segunda característica que ele fala lá no versículo. Vamos ler o versículo de novo?
Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja o quê? Bem a palavra da verdade. Você maneja bem a palavra da verdade? Aí é você que tem que responder, não sou eu, né? Você tem que, primeiro de tudo, não ter vergonha da graça. Segundo ponto, manejar bem a palavra. Quando você maneja bem a palavra, o pessoal do sistema não consegue, não tem saída. Eles vêm por um lado, você fecha. Vem por outro, você fecha. Vai para ali, você fecha. E não tem saída. Aí eles começam a apelar para argumentos malucos, começam a falar bobagem. Teve um cara que uma vez, quando eu ainda fazia negócio de debate, né? O cara vinha daqui, eu fechava a porta. Ele vinha dali, eu fechava a porta. Ele, não, mas está escrito em tal lugar, eu pimba. Mas está escrito, eu pimba. Ele... Fui desesperado, né? Não, mas... Sabe o que é? É que esse Paulo é maluco. Homem de idade já. Devia ter já na época uns 60 e poucos anos, conversando comigo e... Não, porque está escrito ali, eu pum, fechava a porta. Não, porque está ali, eu pum. Ele não tinha saída, mas não sei o quê. Eu, não, meu irmão, vamos ver o contexto aqui. Aí, pá, ele já quebrado, ele, meu Deus do céu. Ah, esse Paulo era maluco. O argumento dele, Paulo era maluco? Esse argumento? Mas por que isso acontece com esse povo? Porque quando você maneja bem a palavra, eles não têm saída, porque a graça é a verdade. A graça é a verdade. Então você começa a mostrar a verdade, ele vai tentando sair, daqui a pouco ele vê que não tem saída e começa a inventar argumento. Ou então diz que não aceita. Ah, pode estar escrito, mas eu não aceito. Também já ouvi muito isso. Isso é o quê? Falta de argumento. Por quê? Porque nós, em graça, somos obrigados a manejar bem a palavra. A nossa preocupação, meu irmão, nosso ministério aqui é ensinar, sabe, falar e mostrar na Bíblia, etc. Por quê? Porque eu quero preparar bem as ovelhas desse ministério. É justamente para isso, para você dizer para o Senhor, Deus, eis-me aqui, eu quero levar essa graça, mas você tem que estar preparado, tem que conhecer. E aqui não tem desculpa, nós temos no nosso site aí quase 400 mensagens em áudio. Texto à vontade, e boletim, e livro, e vídeo na internet. Meu irmão, o que mais tem é conteúdo para você crescer na graça. Não cresce quem não quer. Agora, se você quer se apresentar aprovado, então não se envergonhe e procure manejar bem a palavra. Essas são as duas principais características do obreiro aprovado, que Paulo citou lá no versículo de abertura. Só que existem outras características. Quero falar de mais duas, pelo menos. O obreiro aprovado, além de não se envergonhar e de manejar bem a palavra, o obreiro aprovado, ele é obediente. Quer ser aprovado? Obedeça. Gênesis 26, versículos 4 e 5. Gênesis 26, versículos 4 e 5. Estamos vendo aí as características do obreiro aprovado. Primeiro, ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é para salvação. Segundo, ele maneja bem a palavra. Sabe o que Paulo falou? Olha, falando do sistema religioso, é preciso fazê-los calar. Sabia? Você já viu essa frase de Paulo? Pois é, quando você maneja bem a palavra, você faz eles se calarem. Eu já experimentei isso inúmeras vezes. E acontece. Você maneja bem, o cara vem daqui, vem dali, você ele cala a boca. Tem que manejar bem. Terceiro, seja obediente. Gênesis 26, 4 e 5. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações dessa terra. Isso aqui já se cumpriu, hein? Nós já somos abençoados. Quem recebe? Hã? Aqui é a promessa de Deus para quem? Abraão. 5. Porquanto Abraão o quê? Obedeceu a minha voz. Você está agora ouvindo a voz de Deus, que é a graça. Obedeça. Olha lá, ó. As promessas se manifestaram por quê?
Porque Abraão obedeceu. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, meu mandado, né? Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Hoje os estatutos de Deus estão na graça. A revelação da graça é o nosso estatuto, é a nossa caminhada. Temos que obedecer. Abraão, pela obediência, ele foi o primeiro a receber a graça. Ele recebeu o Evangelho. Gálatas 3:8. Veja só que coisa linda. Gálatas 3:8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. Abraão foi o primeiro a ouvir o Evangelho. Por quê? Porque Abraão não era judeu. Judeu, esse conceito de judeu, gentil, só passou a vir depois da circuncisão. Abraão não era. Quando ele recebeu, ele não era judeu. Não tinha esse conceito. Então Paulo falou, olha, como já estava previsto que nós, gentios, seríamos justificados sem a lei, só pela fé, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo o quê? O quê? Em ti serão abençoadas todas as nações. Por isso que hoje a palavra diz, vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos. Porque se cumpriu o que Deus prometeu a Abraão. O que Deus falou para Abraão se cumpriu em nossas vidas. Todas as nações significa o quê? Não só os judeus. Pessoas de todos os povos são abençoados com toda sorte de bênçãos. Por causa de uma obediência. Vê como vale a pena obedecer? Abraão recebeu grandes promessas. Deus revelou para ele o Evangelho. Falou, Abraão, em ti serão abençoadas todas as terras, as nações. Isso é o Evangelho. Isso se resume, né? O que é a graça? A graça é ser abençoado. A melhor forma de resumir a graça. O que é a graça? É ser abençoado. É o que nós somos. Abençoado, obedeça. Você que está na internet, obedeça a palavra. E digo mais, obedeça o seu líder. Ou aqueles que Deus colocou como liderança na tua vida. A graça tem muito isso. A pessoa recebe a graça e acha que agora não tem que... vivo a minha maneira, que eu sou o cara agora. Não, meu irmão. Há uma obediência a ser exercida. Mas Cristiano, eu vou obedecer homens. Se os homens estiverem dentro da graça, tu tens que obedecer. Está claro isso? Você está vendo que está na palavra? Obedeça. Obedeça o apostolado, obedeça o pastor. Obedeça. Mas Cristiano, isso está contra a graça. Não está. Hebreus 13:17. O bom obreiro, meu irmão, que não tem que se vergonhar, que maneja bem, ele obedece a Deus pela palavra e o líder que Deus colocou na vida dele. Obedeça. Hebreus 13:17. Olha o que diz aqui, ó. O que está escrito ali? Obedecei aos vossos guias. Os guias são os líderes. A mesma palavra traduzida por pastor, por quem conduz. O que a palavra está falando? Obedeça ao seu guia. E diz mais. Sendo-lhe o quê? Submissos. Está escrito? Nós cremos. Obedeça o seu guia, aquele que conduz, humanamente falando, né? Sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, e velamos mesmo, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí, ó. Deus levantou a liderança? Obedeça. Levantou um grupo de evangelização. O líder é o irmão fulano. Obedeça o irmão fulano. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou ele ali. Você está entendendo o conceito? Irmão, você só não deve obedecer se estiver fora da palavra. Você, como conhecedor, você sabe o que está fora e o que está dentro. O líder se levantou, começou a sair da palavra, tu, opa. Isso aí não. Isso não está escrito. Prova aí que está escrito. Se tu me provar, eu vou seguir. Irmão, obedeça. O bom obreiro, ele obedece. Agora, o quarto e último item que eu quero tratar, das características do obreiro aprovado. Ele tem bom
testemunho. Isso é fundamental para quem quer levar a graça. Então, além de não se envergonhar do Evangelho, manejar bem a palavra, ser obediente, o bom obreiro aprovado tem que ter bom testemunho. Filipenses 4, 5. Veja só o que a palavra diz aqui. Filipenses 4, 5. Seja a vossa equidade, o quê? Notória a todos os homens. Equidade é contrário de iniquidade. Entre outras acepções, a equidade significa um bom proceder. Ter bons procedimentos na vida, boas atitudes. Seja a sua equidade notória. Sabe por quê, meu irmão? Se você não tem equidade na tua vida, como você vai falar do Evangelho? Ah, mas cristiano, ninguém é perfeito. Eu sei que ninguém é perfeito na carne, meu irmão. Mas daí você ter imperfeições na carne e ter mau testemunho por aí mundo afora, há uma distância grande. Como você pode defender o reino e falar para alguém do reino se a tua vida é toda torta, toda fora do contexto do Evangelho? Será que a sua vida é Evangelho só quando você está reunido ouvindo a palavra? Olha, isso é um erro, sabe por quê? No meu modo de entender, a sua vida tem que ser Evangelho muito mais fora daqui do ambiente do ministério. É do portão para fora muito mais do que aqui. Porque a sua equidade tem que ser notória para que você seja um bom obreiro aprovado. 1 Tessalonicenses 4,12. Veja só o que Paulo fala ali. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12. Veja só. Para que andeis como? Honestamente para com os que estão de fora. Como que você tem que andar para com quem está aí fora? Honestamente. Para quê, meu irmão? Para que a tua palavra tenha peso. Você fala de Deus e o cara vai te dar atenção só pela pessoa que você é. Não, esse cara aí, ele é papo firme, hein? O cara é honesto, o cara tem equidade. Ele pode até não ser ovelha, não dar ouvido pelo Evangelho por outro motivo, mas não pelo seu mau proceder. Ele pode não receber o Evangelho por N motivos, menos por esse aí, falta de honestidade. Foi o que Paulo falou aos Colossenses, né? Andai em sabedoria para com os que estão de fora. O bom obreiro, o obreiro aprovado, é assim. Porque, abençoado, veja bem, o nosso ministério, ele tem que ser aprovado pelas pessoas aí fora. Tem um ministério, eu não sei nem se acabou, não sei nem em pé que tá, que dizia pregar a graça. Só que o líder deles virou a cabeça de uma maneira, cismou que era o próprio Deus, que era Jesus na terra. O cara enlouqueceu de uma maneira terrível, né? Só que o ministério deles, abençoado, não tinha equidade, não. É carne ativada pura. Ah, porque, sabe, tô salvo já. Uma vez eu conversando com um deles na internet, falei, mas cara, você fica com esse procedimento aí? Eu, como assim? Isso aí não... Não, sabe o que é? Meu espírito já está no céu, minha carne está aqui na terra, estão separados já, então eu vou viver da minha maneira. Parabéns. Quem vai dar ouvido para um cara desse, que vive torto e à direita? Ah, porque não tem pecado, ah, porque... Né? É isso que a Bíblia ensina? Ou o que você acabou de ler aqui, ó? Eu prefiro seguir a palavra, né? Do que seguir ministério maluco que diz que prega graça e não prega graça coisíssima nenhuma. E é uma carnalidade. Não sei como é que eu disse, não sei se acabou, não sei o que aconteceu com esse ministério, também nem me interessa. Mas quando eu tinha contato com algumas pessoas pela internet de lá, olha, ela é uma carnalidade terrível. As redes sociais dessas pessoas eram imundas. Ah, por quê? Porque eu estou em graça, então eu vivo. Ah, minha carne. Não, meu irmão. A nossa equidade tem que ser notória. Nós que estamos em graça, mais ainda. Mais ainda. Você vê que como o sistema religioso é mal visto, né?
As pessoas que estão fora, você pensa que elas veem bem o sistema religioso? Elas veem muito mal. Por quê? Porque é do mau testemunho. A maioria das pessoas olha para os pastores e fala o quê? É ladrão. Esse cara é safado, o pastor é todo safado. Por quê? Por causa do testemunho que foi dado ao longo dos tempos. Entendeu? Nem todo pastor, mesmo na lei, nem todo pastor é picareta. Tem muito pastor que está na lei, mas é homem de Deus. Só não teve revelação da graça. A graça não chegou até a vida dele, mas é uma pessoa de Deus, é uma pessoa bem intencionada. Eu creio que há muitos bem intencionados. Eu conheci alguns bem intencionados. Pelo menos que eu julguei serem bem intencionados. A nossa equidade, nós conhecemos o evangelho genuíno, tem que ser ainda muito mais notada aí fora. Andar honestamente. Para quê? Para que o ministério não seja censurado. Para que as pessoas olhem e falem assim, olha, aquele ministério ali, as pessoas são nota 10. Isso é lindo, né? A pessoa olhava ali, eu não vejo ninguém ali fofocando de ninguém. Naquela igreja eu não vejo ninguém envolvido com briga, com ninguém, com nada. Isso não é maravilhoso? Agora é feio, né? Passa ali, só tem picareta essa igreja aí. Aquele irmão ali, mó ladrão, me roubou. Aquele ali é mentiroso. Aquele ali pegou a mulher de fulano. Aquele ali pegou o marido de cicrano. Aquele ali só anda aí com a cara cheia de cachaça. Isso é bonito, isso? Nosso ministério não pode ser censurado. 2 Coríntios 6:3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 6:3. Veja só. Não dando nós o quê? Escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Não faça o seu ministério ser censurado. Seja um obreiro aprovado. Meu amado, depende exclusivamente de você. A palavra diz o quê? Procura apresentar-se a Deus aprovado. Como? Os 4 itens. Vamos relembrar? Não se envergonhe do evangelho. Primeiro ponto. Segundo, maneje bem a palavra. Conheça o evangelho. Terceiro, obedeça. Quarto, tenha bom testemunho. Com esses 4 itens na sua vida, tenha certeza absoluta que isso vai facilitar e muito o recebimento da graça por aqueles que você quer alcançar. Amém ou não amém? Assim é, porque assim disse o Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus.